Vamos ficar com o resumo desta terça-feira, 22 de fevereiro, da novela O Cravo e a Rosa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. O sequestrador diz a Josefa que se demorarem a pagar o resgate, ela não poderá viver lá para sempre. Josefa regala o olho com medo. Ele diz que é melhor que o genro dela pague logo esse resgate. Ela pergunta se ele está ameaçando ela. Ele diz que ela é uma refém cara, exige pratos caros, feitos em bons restaurantes, e reclama de falta de tesourinha e lixas de unha. Ela diz que ele não trouxe até hoje, e além do mais, eu tô precisando de papelote para enrolar o meu cabelo. Tô precisando de uma boa escova, o meu cabelo está ficando horrível, espetado. Eu tô parecendo uma galinha de arrepiada. Ele diz que não vai poder ficar gastando eternamente. Josefa pergunta como ele tem coragem de negar isso a uma pobre mulher idosa, desamparada, que poderia ser a mãe dele. Ele diz que se fosse a mãe dele, ele atirava no fundo de um poço só para não ter que escutar a voz dela. Ela pergunta se ele está chamando ela de desagradável e exigente. Ele diz que desagradável para ela seria um elogio, é muito pior. Ela diz que não se trata uma refém assim dessa maneira. Você tem que respeitar se você quer mesmo o dinheiro do meu genro. Ele ameaça Josefa dizendo que o genro dela vai se ver com ele. E enquanto a senhora se demorarem a pagar o resgate, ele faz menção de cortar a cabeça dela. Josefa fica com medo e diz coisa nenhuma. Ai, ele diz que é melhor ela terminar o suéter dele. Tricota. Tricota. Quando ele sai, Josefa diz que ela não pode terminar esse suéter tão rápido. Ela desmancha um pouco e diz que ela tem que ganhar tempo, pelo amor de Deus. Candoca pergunta a Edmundo por que ele está pensativo. Edmundo diz que ele é um covarde. Ela manda ele não dizer isso, porque ele tem qualidades que qualquer homem gostaria de ter. Edmundo diz que hoje ele quase se declarou para Bianca. Surgiu o momento certo, mas na hora não tive coragem. Ela diz que a coragem nem sempre aparece no momento perfeito. Ele diz que ela não está entendendo. Quando ele olha para Bianca, o coração dele bate mais forte. É como se um raio iluminasse a noite escura da minha vida. Eu não consigo imaginar a felicidade longe dela. No entanto, eu ajudei Heitor a conquistar Bianca. Candoca se espanta e diz o quê? Edmundo diz que é ele quem dita as cartas de amor que Heitor escreve para Bianca. Candoca pergunta por que ele faz isso. Ele diz que ela ama Heitor e ele quer ver a felicidade dela. Ele pede para Candoca prometer que não vai contar isso para ninguém. Candoca diz que ele está errado. Ela já conversou várias vezes com Bianca sobre as cartas e ela suspeitou que ele estivesse por detrás disso. Heitor não seria capaz de escrever cartas tão bonitas. Eu vejo quando Heitor vai visitá-lo. Professor, Bianca ama as cartas quanto ama os beijos de Heitor. O senhor deve se declarar. Edmundo diz não, o amor não é só um sentimento espiritual, depende da atração física também. Bianca não sente atração por mim. Eu nunca vou contar a verdade, nunca, e você prometeu guardar o meu segredo. Eu prometi e vou cumprir, não se preocupe, professor. Dinorá pergunta a Joaquim por que ele tem tanta pressa em encontrar a mãe dela. Ele disfarça e diz por amizade, o que mais poderia ser? Então me ajude, o Cornélio alega que não tem fundos suficientes no banco para libertar a minha mãe, e eu sou uma pobre mulher desfalida. Joaquim pede por favor para ela não chorar. Joaquim pergunta a Dinorá quantos canalhas pediram pelo resgate. Dinorá tira da bolsa um papel com o valor do resgate e dá para ele. Joaquim olha e se espanta com o valor. Serafim pega o papel e diz que é muito dinheiro, por esse preço eu vendi a minha mãe. Joaquim diz para ele não ser insolente. Sabemos perfeitamente bem que você venderia a sua mãe por muito menos e pior, não a entregaria. Serafim diz que ele não sabe se foi um elogio, mas ele agradece. Dinorá pergunta se ele vai ajudar ela. Joaquim diz que ele teve despesas à espera da filha dele que está chegando de Paris. Ele alugou uma suíte de luxo no Hotel Royal. Bom, em relação à sua mãe, eu teria que descontar alguns papéis e pode demorar alguns dias. Dinorá diz, Deus, deixar a minha mãe mais alguns dias nas mãos desses bandidos.
Joaquim diz para ela não se emocionar, que ele fará o possível e o impossível. Dinorá agradece a ele. Celso, sério, diz a Candoca que ele viu quando ela chegou e pergunta o que ela estava fazendo com Edmundo. Ela diz que estava na casa de Bianca e ele estava lá dando aulas para ela. Aí nós viemos juntos até aqui. Celso diz que ele não acha certo porque ela é namorada dele. Não é bom você ficar andando na rua com outro homem. Candoca diz que Edmundo é amigo dela. Celso diz que homem e mulher não podem ser amigos, Candoca. Candoca diz que Edmundo respeita ela. Celso diz que ela está proibida. Candoca pergunta se ele desconfia dela. Ele diz que ela não entende, porque ela é pura e inocente. Você não conhece esse povo, a maldade alheia. Eu tenho sérias intenções com você, Candoca. Eu não posso permitir que a honra da minha futura esposa seja manchada por um comentário maldoso. Candoca diz que ele está sendo injusto com tantos ciúmes. Ele diz que ele não quer que ela fique magoada, mas pede que ela prometa para ele que não vai ficar andando na rua com outro homem. E não falamos mais nisso. Candoca dá um sorriso sem graça e os dois se beijam. Eu te amo, Candoca, muito. Eu te amo porque você é assim, pura e inocente. Os dois se beijam novamente. Dalva chega em casa e diz a Celso que ela foi visitar uma freguesa e na porta ela viu um moleque com uma mensagem para ele. Ele disfarça e diz para mim, ai meu Deus, o que será? Ele vê que o recado é de Dinorá e inventa que é um recado de um professor dele de novo. Ele não consegue localizar um trabalho que eu fiz na escola de música, um trabalho teórico. Bom, eu preciso ir agora mesmo. Aqui diz que é urgente, até mais ver, com licença. Mamãe, eu preciso conversar seriamente com a senhora. Enquanto isso, Dinorá está apreensiva no apartamento de Kiki. E ela tranquiliza Dinorá dizendo que ela tem certeza que Celso vem, porque ele é doido por ela. Dinorá diz que ela ficou constrangida de vir assim sem avisar. Mas como você mesma me ofereceu o apartamento, eu tomei coragem. Kiki diz, nós somos amigas, não somos? Dinorá olha desconfiada para ela e diz, amigas? É, somos amigas. Kiki acha graça e diz que ela já falou que ela não precisa ter reservas com ela. Kiki toca nos brincos de Dinorá e diz que ela é muito compreensiva. Ah, eu tenho que voltar para a confeitaria. Fica à vontade, eu tenho outra cópia da chave. Quando sair, tranque a porta e passe a chave por debaixo dela. Celso chega e abraça Dinorá e ela diz que finalmente que ele chegou. Ele diz, eu não estou acreditando que você não está tendo alergia. Ela diz, não, eu vou resistir à alergia. Ela diz a Celso que o Cornélio decepcionou ela novamente. Acredite que ele não quis pagar o resgate de mamãe em pensar que por um momento eu... Celso pergunta, por um momento o quê? Você pensava que gostava do Cornélio? Ela diz, não, claro que não. É que eu preciso me acalmar. Aí me abraça, Celso, me abraça. Os dois se beijam. Candoca diz à mãe que Celso tem planos de casar com ela no futuro. Dalva diz que ela sabe, pergunta se Celso desconfia de alguma coisa. Candoca diz que não, mas ele é tão ciumento, diz que me ama porque eu sou pura. Ai, mãe, quando ele souber a verdade, nunca mais vai querer olhar para mim. Logo agora que eu estava me apegando ao Celso, mãe, eu não quero ser abandonada, eu não quero sofrer novamente. Dalva diz para ela não se preocupar e manda ela não contar a verdade porque até o casamento elas darão um jeito. Candoca pergunta, jeito como, mãe? Dalva diz que sabe de moças que não casaram virgens e os maridos nem perceberam. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas quando seu pai estava conosco, conheci muitas mulheres de vida, mais solta. E elas me contaram que basta fingir que é tímida, que tem medo, gritar bastante na primeira noite, chorar de sofrimento e o marido acredita que é o primeiro. Candoca diz que jamais enganaria um homem que ela quer para a vida inteira. Dalva pergunta se ela acha certo jogar a vida fora porque deu um mau passo. Acha certo ficar solteirona porque os homens acham que eles podem tudo e as mulheres nada. Candoca diz que ela não quer enganar o marido dela. O Celso vai ter que me aceitar do jeito que eu sou.
Foi um erro meu, do meu passado. Eu não posso mentir, mãe. Se eu mentir, eu vou destruir o meu amor. Batista, numa conversa com Cornélio, diz que ele meteu os pés pelas mãos. Cornélio diz: Ah, Batista, um amigo de Dona Josefa chamou a polícia. Agora eu tenho um investigador em casa dia e noite e o sequestrador, para se vingar, está pedindo um resgate altíssimo. Batista diz que ele agora não tem outra alternativa. Antes a polícia não estava metida no meio da história. Agora ele vai precisar sair da cidade. Não se esqueça que antes ele não estava preocupado em apagar as pistas, porque eram raptos de mentira. Mas agora ele vai ter que fugir. Isso custa caro. Cornélio chora a miséria e diz que ele não tem tanto dinheiro nas mãos dele, né? Batista, mão de vaca, chora a miséria também e diz que ele bem que gostaria de ajudar ele. Mas ocorre que nos momentos dos juros, Cornélio interrompe ele e diz que ele não está pedindo nenhum empréstimo. Eu não vou me afundar por causa da peste da minha sogra, né? Se bem que você deveria me ajudar, porque foi você que teve a ideia, não foi? Mas foi você quem perdeu o controle de tudo. Convenhamos, Batista, você não passa de mão de vaca. E você é um paspalho, Cornélio. Os dois se levantam junto e Cornélio diz que isso é um insulto. Batista, eu nos tempos de um insulto desses valeria como um duelo. Você me ofendeu, Batista. Ele diz que Cornélio também ofendeu ele, porque ele é um homem muito generoso. Está bem, eu posso lhe arrumar uma parte para você ir me pagando aos poucos, com a sua renda mensal, que eu sei que é ótima. Cornélio diz que é o mínimo que ele pode fazer, né? Batista pede desculpas para ele por ter se excedido. É que ele anda muito nervoso. Imagina que a Joana, minha... Cornélio diz: sei, a lavadeira que você tem 2 filhos com ela. Ela tá me pressionando a comprar um bar e passar a viver com ela. Imagina eu, banqueiro em balcão de bar. Cornélio diz que ela não sabe quem ele é e pergunta se Batista gosta mesmo dela. Batista diz que ele nunca gostou tanto de uma mulher, que basta ele ver Joana para o sangue dele latejar, para o meu corpo tremer, para... Cornélio diz: basta, entendi. É a mesma coisa que eu sinto pela minha divina. Quer um conselho? Casa com a lavadeira. Batista regala os olhos e diz: casar? Casar com a Joana? Cornélio diz: o que tem, Batista? Não tem nada que te impeça, você é viúvo? Batista diz que não pode. Como ele poderá se candidatar a prefeito tendo uma lavadeira que nem sabe se vestir como primeira-dama? Cornélio diz para ele ensinar ela. Batista diz: ensinar o quê? Cornélio diz para ele comprar vestidos bons, sapatos de salto alto, para ela ir aprendendo. Quando ela estiver pronta, você conta a verdade. Batista diz que se ele contar a verdade, ela mata ele. Cornélio diz que ela vai ficar furiosa. Em seguida, você pede ela em casamento e ela irá se jogar aos seus pés. Batista levanta a questão se ela poderá vir a se tornar uma dama. Cornélio diz que toda mulher pode se tornar uma dama, basta querer. Batista: basta querer. Batista diz que foi um bom conselho que ele deu. Você merece um empréstimo para pagar o resgate da sua sogra. Cornélio mostra a mão fechada para Batista, dizendo que ele é mão de vaca. E Batista acha graça. O bandido diz a Josefa que ele veio experimentar o suéter dele. Ela diz: jamais, é muito cedo. Ele pergunta: como assim? Hoje mesmo as costas estavam quase prontas. Achei que hoje a senhora já iria me mostrar a frente. Ela se faz de desentendida e diz que os homens não entendem nada de tricô. Deixa eu explicar para você. Eu tive que apertar todos os pontos, bem apertadinho, para não entrar nenhum vento. Compreendeu? É por isso que faltam algumas carreiras para terminar as costas. Mas em compensação vai ficar um suéter maravilhoso. O bandido faz cara feia e diz: pois então, minha senhora, tricote. Josefa puxa os fios do suéter e diz: tricote? É coisa nenhuma, eu desmancho e tricoto. Cornélio se encontra com o raptor. Ele pergunta se Cornélio já arrumou o dinheiro e ele diz que está levantando os fundos. O senhor sabe que se eu for pego, eu denuncio o senhor como mandante. Cornélio diz: doutor Rufino, de novo, meu Deus. Rufino diz: meu Deus, o senhor devia ter pensado em Deus quando mandou raptar aquela peste. Eu tô perdendo a paciência. Se o senhor demorar muito, eu atiro a sua sogra no rio Tietê. Cornélio diz que ele gostaria de ajudar ele, mas ele não pode ser cúmplice de um crime, né? Eu entrei inocentemente nessa história e posso parar na cadeia. Rufino manda ele arrumar alguma coisa para ele até amanhã. Cornélio diz que vai dar um jeito e arruma.
Bianca conta para Mimosa que Edmundo lê uma poesia e parecia que estava lendo uma das cartas de Heitor. Pensando bem, o professor é que fala igual às cartas. E o Heitor? Mimosa diz: eu já sei, o Heitor não fala, ele te beija. Bianca diz: sim, verdade, mas é que o Heitor parece ser um homem completamente diferente do que escreve nas cartas. Mimosa pergunta o que ela acha que está acontecendo. Bianca diz que não sabe, mas parece que os miolos dela parece que vão derreter. Uma coisa eu garanto, eu vou descobrir o que está acontecendo. Mimosa chama Bianca de tolinha e diz que não há nenhum mistério. É que o Heitor não gosta de falar dos seus sentimentos. Aí, quando ele escreve, ele mostra o seu lado mais romântico. Bianca pergunta se ela acha. Mimosa diz que a maioria dos homens são assim. Eles gostam de falar mais grosso, mas no fundo do coração eles se derretem como manteiga. Heitor pede mais uma carta para Edmundo, que diz que em troca ele quer mais uma aula de boxe. Heitor pergunta se ele ainda não desistiu de ter aula de boxe. Edmundo diz que ele vai aprender, quem sabe um dia ele chega lá e fica forte que nem ele. Batista manda Cosme comprar 2 vestidos, um chapéu e um par de sapatos. Cosme diz comprar: como eu não tenho mulher, como é que eu vou saber do gosto dela? Batista diz que ele não pode ir, sendo banqueiro e viúvo, indo comprar vestidos e chapéu. Não condiz com a minha posição. Cosme pergunta por que ele quer vestir a dona Joana. Batista diz que ele está fazendo perguntas demais e manda ele ficar no lugar dele, que é de motorista. Cosme pede desculpas e diz que ele só queria saber o motivo para poder escolher melhor, doutor. Batista diz: tá certo, é para saber se Joana é capaz de se vestir, de se comportar como uma verdadeira dama. Eu preciso que ela vista roupas boas, use salto alto e chapéu. Quem sabe ela possa vir a ser uma boa esposa. Cosme sorri e diz: ah, então é por uma boa causa. Claro que eu vou, doutor. Vou, e vou com gosto, doutor. Candoca entra no quarto de Edmundo enquanto Heitor está passando a carta que Edmundo fez para outro papel com a letra dele. Candoca diz: você aqui, Heitor? Ele diz que já está de saída, ele só está terminando de copiar um texto. O professor Edmundo teve que sair, mas me autorizou a ficar aqui no quarto dele. Candoca olha com uma cara para Heitor, reprovando o que ele está fazendo. Bem, até mais. Heitor deixa no quarto a cópia da carta que está escrita com a letra de Edmundo, e Candoca pega ela. Fica pensativa, mas desiste de fazer alguma coisa e deixa a carta dentro de um livro. Catarina pede para a Neca arrumar o quarto dela e diz que Petrúquio encheu o quarto dela de porcos, com a esperança que eu me mude para o quarto dele. Neca diz que ela não tem medo de trabalho, mas o seu Petrúquio me proibiu de limpar o seu quarto. Catarina pergunta se ela vai obedecer mesmo depois de tudo que ela fez por ela. Neca pergunta se ela está falando da joia que ela deu para ela. Catarina diz que o que deu está dado. Neca pede perdão para ela e diz que ela não aguenta mais ficar entre ela e seu Petrúquio. Catarina pergunta como o quarto dela vai ficar limpo. Neca diz: bom, se a senhora quiser, eu posso lhe dar um balde e uma vassoura. Catarina diz: um balde e uma vassoura? Eu, Catarina Batista, com um balde e uma vassoura na mão. Neca diz que ninguém morre por lavar um chão. Catarina diz que isso é o cúmulo, mas concorda e pede para Neca arrumar o balde e a vassoura para ela, antes de limpar o chão do que dormir na cama com aquele homem das cavernas. Neca diz: sim, senhora. Catarina chega com a vassoura e o balde no quarto dela, e ela se atrapalha todinha por não saber por onde começar. Ela acaba caindo e fica com raiva. Petrúquio entra no quarto dela e acha graça. Ele diz que ele nunca pensou em ver o favo de mel dele cuidando da casa, como uma esposa perfeita. Catarina manda ele não se fazer de tonto, porque ele sabe que ela é capaz de lavar o chão com o vestido dela de noiva do que ir para o quarto dele. Petrúquio diz que o quarto dele é muito confortável, pelo menos ela terá certeza que não acordará com titica de galinha na cabeça. Se você veio aqui para me convencer, pode ir embora, porque será inútil. Ele diz que não veio convencer ela de nada não. Ela faz o que ela preferir. Eu sou um bom marido, não sou? Catarina manda ele parar de relinchar e diz o que ele quer logo. Ele pede para eles pararem de brigar e diz que ele queria que ela fosse mais razoável. Vamos falar com calma? Catarina diz: tô vendo que você mudou o tom. O que quer?
Ele diz que a Neca devolveu para ele essa joia, a joia que você deu para ela. Catarina diz que a joia é dela, ela tinha que ter devolvido para mim. Ele diz sim, mas ela confiou em mim e eu trouxe para devolver para você. Tá aqui. Agora eu queria que você pensasse em toda essa gente que você está aprendendo a querer bem. Essa gente que depende de mim para continuar tocando a fazenda. Se a gente vender essa joia, eu posso comprar feijão, sal e a gente para de passar necessidade. Agora eu queria que você me falasse de todo o coração. Você prefere guardar a joia com você ou aceita ajudar a gente pelo menos uma vez na sua vida? Catarina diz para eles fazerem um negócio. Você fica com a joia. Petrúquio sorri e Catarina continua, mas em pagamento você lava o meu quarto. Ele diz, ah não mesmo, porque lavar chão não é coisa de homem não. Catarina diz que ele prometeu para ela uma vida boa, no entanto transformou o quarto dela num chiqueiro. É justo que conserte o que fez e não vale pedir para Neca ajudar. Petrúquio diz, sabe o que eu podia fazer? Pegar essa joia e vender e gastar o dinheiro. Eu sou o seu marido. Catarina diz que ele podia, mas não fez. Petrúquio diz que ele não fez porque ele é honesto. Catarina pergunta se ele quer aplausos por ser honesto e diz que ele não vai ter. Ser honesto é obrigação. Agora me diga, você vai me devolver a joia ou vai lavar o chão? Petrúquio pega no balde e a vassoura com raiva e diz que ele não tem vergonha nenhuma de trabalhar. Não, viu? Vergonha é dever e não conseguir pagar. Catarina diz, ótimo, eu quero o quarto brilhando. Catarina diz a Calisto que ela vai comer um desses queijos que está muito apetitoso. Ele diz para ela não comer porque depois o seu Petrúquio vai brigar com ele. Catarina diz que ele não vai saber porque ele está muito ocupado lavando o quarto dela. Calisto não acredita e sai correndo para ver a cena. Ele chega no quarto de Catarina e vê Petrúquio limpando o quarto e diz, ah, riégua, mas é verdade, o senhor está mesmo lavando o chão. Mas o esqueleto da sua mãe, mas o esqueleto do seu pai devem estar se arrastando pelo chão do cemitério de tanto terror. Petrúquio manda ele parar de falar do esqueleto do meu pai e da minha mãe, que eu já te proibi, deixa os dois em paz. Mas o que é que o senhor faz aí limpando o chão? Petrúquio diz que Catarina deixou ele ficar com a joia, mas em troca eu tenho que lavar o quarto dela. Eu não ia deixar os bichos ficarem sem milho e sem sal, e nem vocês sem arroz e feijão por conta de um capricho de Catarina. Calisto diz que ele não vê que assim ele não vai conseguir que ela mude para o quarto dele. Petrúquio diz que ele perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra não. Petrúquio manda Calisto pegar água para ele. Calisto diz que não vai. Petrúquio diz que ele vai sim, senão ele vai proibir ele de ver a Dona Mimosa. Num instante, Calisto pega o balde para ir pegar água. Catarina acha graça de Petrúquio e Januário limpando o chão do quarto dela. Neca aparece e diz, ora, deixa que eu faço isso, que eu tenho mais experiência. Catarina grita, de jeito nenhum, trato é trato, eu quero ver Petrúquio lavando o quarto. Se é para ter ajuda de alguém, que seja dos homens. Lindinha se mete e diz que homem é homem, a senhora está errada. Homem não nasceu para lavar quarto, não. Quem disse eles não são mais fortes, podem limpar melhor que a gente. Catarina mostra a mancha na janela para Petrúquio limpar. Ele passa a vassoura na mancha e pega o balde com água e joga em Catarina. Ela fica uma fera e pergunta como ele se atreve.